Você sabia que existe um ser invisível que acompanha sua jornada desde o momento em que você nasce? Talvez você já tenha sentido uma presença protetora em momentos decisivos, ou uma sensação de que algo ou alguém está te guiando, mesmo sem você perceber. Essa força, muitas vezes intangível, pode ser muito mais real do que você imagina. E não estamos falando de coincidências ou sorte. Estamos falando dos espíritos protetores, seres espirituais designados para ajudar você a navegar pelos desafios da vida e guiar seus passos. Você já parou para pensar como isso funciona? Como eles se conectam com você? E por que eles estão tão empenhados em ajudá-lo? Continue lendo, e você descobrirá os segredos dessa presença misteriosa e como ela pode transformar a sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Definição dos espíritos protetores. Era uma vez um jovem chamado Felipe, que vivia angustiado com as escolhas que tomava em sua vida. Ele sentia como se estivesse perdido, sem rumo, incapaz de encontrar um caminho que lhe trouxesse paz. Em uma noite, cansado de suas próprias indecisões, ele teve um sonho peculiar. Uma figura luminosa, com um semblante sereno, o olhou com compaixão e disse: "Estou aqui para guiá-lo." Essa figura era um espírito protetor, uma entidade espiritual designada para ampará-lo ao longo de sua jornada terrena. Ela não era uma presença distante ou invisível, mas algo muito mais tangível, que o ajudaria sempre que ele se sentisse perdido ou duvidoso. Felipe ficou surpreso ao perceber que esse ser luminoso parecia saber exatamente o que ele precisava, mesmo sem ser dito uma palavra. E a cada passo que ele dava, aquele espírito suave em sua presença lhe sussurrava palavras de orientação. Eles estavam em sintonia com as leis divinas, como espíritos elevados. Estavam ali para auxiliá-lo, sem jamais impor algo sobre ele. O espírito protetor, com sua moral imbatível e sua visão clara da verdade, sabia que a jornada de Felipe era importante para o seu próprio crescimento, e por isso, fazia tudo o que podia para guiá-lo. O espírito não interferia diretamente, mas sua presença era reconfortante. Na vida de Felipe, o espírito protetor começava a fazer diferença de forma sutil, mas impactante. Ele notava que, sempre que sentia ansiedade, recebia uma intuição ou uma ideia que o acalmava. Às vezes, se encontrava em situações difíceis, mas uma luz interna o orientava a agir com sabedoria e compaixão, em vez de seguir a impulsividade ou a raiva. Ele percebeu que o espírito protetor estava constantemente ali, não para mudar suas decisões, mas para garantir que ele estivesse mais alinhado com o bem, com a evolução moral. E isso fazia toda a diferença. As pessoas ao redor de Felipe começavam a perceber uma mudança em seu comportamento. Ele parecia mais calmo, mais sábio e mais disposto a ajudar. Às vezes, os amigos e familiares perguntavam como ele conseguia manter a calma diante das adversidades. Felipe, com um sorriso tranquilo, respondia: "É como se eu tivesse um guia que me mostra a melhor forma de agir, mesmo quando não vejo tudo claramente." O espírito protetor não era uma figura mítica ou distante. Ele era uma força presente, sempre ao lado de Felipe, cuidando de sua jornada e o incentivando a crescer, mesmo que isso significasse passar por dificuldades. O compromisso dos espíritos protetores. Em uma pequena vila, Maria, uma jovem que recentemente tinha perdido a mãe, enfrentava o mundo com um vazio no coração. Ela não entendia bem a razão de sua dor, mas sentia que algo a guiava, algo invisível e ao mesmo tempo reconfortante. Em um momento de profunda tristeza, ela teve uma visão. Uma figura em forma de luz, suave e envolvente, apareceu à sua frente. Com uma voz serena, ela disse: "Estou com você. Sempre estive e sempre estarei." Maria ficou perplexa, mas também sentiu uma paz indescritível. Era o seu espírito protetor, aquele que tinha se comprometido a guiá-la antes mesmo de seu nascimento. Esse compromisso entre Maria e seu protetor não era algo recente ou improvisado. Ele tinha sido traçado muito antes, ainda no plano espiritual, como parte de um planejamento maior.
O espírito protetor já havia aceitado a missão de acompanhá-la e ampará-la em todos os momentos cruciais de sua vida. Como se fosse uma promessa feita antes mesmo de Maria vir ao mundo, esse espírito estava ali para guiá-la nas escolhas que fariam sua evolução mais alinhada com as leis divinas. Embora Maria não pudesse ver seu protetor, ela podia sentir a presença dele, sempre em momentos de aflição ou dúvida. À medida que o tempo passava, Maria começou a notar como as situações da vida pareciam se alinhar de forma misteriosa. Em momentos de grande decisão, um pensamento suave lhe surgia na mente, ou, às vezes, um conselho sutil vinha em forma de sonho. Tudo isso fazia parte do trabalho do espírito protetor, influenciar positivamente as escolhas de Maria para que ela não se perdesse no caminho. A cada passo, o espírito lhe mostrava a direção certa, mas sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Maria, ao entender isso, sentia-se agradecida, como se tivesse uma força invisível ao seu lado, cuidando de cada movimento. No entanto, Maria também sabia que o compromisso do espírito protetor não era uma garantia de que sua vida seria isenta de dificuldades. Pelo contrário, o protetor estava ali para guiá-la, não para evitar que ela enfrentasse os desafios necessários para o seu aprendizado. Ele sabia que algumas lições só seriam aprendidas ao longo de momentos difíceis, e por isso, às vezes Maria precisava passar por experiências que pareciam dolorosas. Mas ela nunca estava sozinha. O Espírito sempre estava com ela, auxiliando-a a atravessar cada tormenta, ensinando-lhe a ter paciência, resiliência e fé. O papel dos espíritos protetores na evolução do indivíduo. Carlos, um homem que ao longo da vida havia enfrentado várias adversidades, sentia que, apesar de todo o sofrimento, sempre havia algo que o mantinha de pé. Ele não entendia o que era exatamente, mas algo dentro de si lhe dizia para seguir em frente, não desistir, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Em um desses momentos difíceis, ele teve um encontro profundo com sua própria consciência, uma conversa interna onde percebeu que a ajuda que ele tanto sentia vinha de um lugar além de sua própria compreensão. Era o seu espírito protetor, que o guiava com sabedoria, iluminando o caminho. O espírito protetor de Carlos nunca interferia diretamente em suas escolhas, mas sempre lhe oferecia sugestões. Às vezes, era um conselho sutil em um sonho, outras vezes, uma ideia que surgia como uma resposta a uma pergunta não formulada. Esse espírito sabia que, para que Carlos evoluísse, ele precisava aprender a tomar suas próprias decisões. Porém, o protetor estava ali, silencioso, orientando de forma a tornar suas escolhas mais harmoniosas com o que ele precisava aprender. Para o protetor, cada ação de Carlos, mesmo as falhas, eram passos necessários no caminho do aprimoramento espiritual. Durante uma das fases mais turbulentas de sua vida, quando as dificuldades pareciam esmagadoras, Carlos se viu à beira do desespero. Ele questionava se havia algo mais além daquela luta constante. Nesse momento, o espírito protetor se manifestou com mais intensidade, trazendo-lhe uma sensação de paz inexplicável. Carlos então compreendeu. A dor fazia parte de sua evolução, e ao aceitá-la, ele poderia aprender algo profundo sobre si mesmo e sobre o universo. Seu espírito protetor não estava ali para impedi-lo de sofrer, mas para ajudá-lo a ver que, em cada sofrimento, havia uma oportunidade de evolução. Mas o caminho de Carlos não foi fácil. Ele precisou se esforçar para ser receptivo às orientações de seu protetor. Embora o espírito oferecesse a luz, era preciso que Carlos quisesse ver, que se abrisse para essa ajuda. Ele precisou aprender a confiar em sua própria intuição, a reconhecer quando sua mente estava sendo influenciada positivamente. Foi assim que, ao longo do tempo, Carlos se transformou em uma pessoa mais equilibrada, mais consciente de suas próprias escolhas, principalmente, mais alinhada com sua própria missão espiritual. Seu espírito protetor, silencioso e constante, seguia ao seu lado, oferecendo-lhe sabedoria, enquanto Carlos crescia. Agora que você descobriu o papel profundo dos espíritos protetores em sua vida, o que fará com todo esse conhecimento?
Você vai continuar vivendo sem perceber as sutis orientações que eles oferecem ou vai começar a se atentar às mensagens que vêm do além? Pergunte-se: você tem se permitido ouvir sua intuição e os sinais do universo, ou tem ignorado essas oportunidades de transformação? É hora de agir. Comece a buscar equilíbrio, peça ajuda quando necessário e confie no processo. Se você quer saber mais e continuar evoluindo com esses ensinamentos, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Vamos caminhar juntos nessa jornada de descoberta e evolução espiritual. Não perca mais tempo. Seu espírito está pronto para dar o próximo passo.